Em meio ao pó e ao olhar faminto de uma multidão, 3 mulheres são reduzidas a simples mercadorias, vendidas como se fossem gado. O que parecia ser o fundo do poço se transforma num pesadelo ainda maior quando são levadas para uma aldeia desconhecida, onde cada gesto é vigiado e cada erro pode significar humilhação, ou algo ainda pior. Cercadas por estranhos, forçadas a enfrentar desafios impossíveis sob o olhar frio de líderes implacáveis. Elas percebem que não estão apenas lutando por liberdade, mas pela própria sobrevivência. No centro desse novo mundo, o maior perigo talvez não seja o que esperam delas, mas o que está oculto nos segredos, nas alianças silenciosas e na promessa silenciosa de uma noite em que ninguém pode garantir quem verá o nascer do sol. O pó seco grudava na pele como uma segunda camada de humilhação. Clara sentia cada grão áspero se misturando ao suor frio que escorria pelas costas, enquanto os gritos dos homens ecoavam ao redor da praça como o latido de cães famintos. 22 anos de vida. E aquele era o momento mais degradante que já havia enfrentado. As cordas ásperas cortavam seus pulsos, não tanto pelo aperto, mas pela lembrança constante de que sua liberdade havia sido arrancada como se fosse apenas mais um objeto à venda. $15 pela morena, gritou um homem de chapéu sujo, apontando diretamente para ela. O som da voz dele perfurou seus ouvidos como uma lâmina. Clara fechou os olhos com força, tentando bloquear a realidade, mas o cheiro azedo do suor e tabaco dos homens ao redor a trouxe de volta ao pesadelo. Ao seu lado, Rosa tremia como uma folha no vento, os lábios mudos de terror. Beatriz, a mais nova das 3, havia parado de chorar há muito tempo, seu olhar agora vazio, perdido em algum lugar distante onde a dor não conseguia alcançar. O leiloeiro, um homem barrigudo com a voz rouca de quem gritava demais, bateu o martelo no balcão improvisado. $20! Alguém dá $20 por essas 3 juntas? A pergunta saiu como se estivesse vendendo gado, não seres humanos. Clara sentiu o estômago revirar. Como havia chegado até ali? Como sua vida havia se tornado uma mercadoria? Foi então que um silêncio estranho desceu sobre a multidão. Os murmúrios cessaram, as risadas grosseiras morreram, e até mesmo o leiloeiro parou no meio da frase. Clara abriu os olhos devagar, seguindo o olhar de todos os presentes. Um homem alto havia aparecido na entrada da praça, e sua presença era tão marcante que parecia sugar o ar ao redor. Pele bronzeada pelo sol, cabelos negros presos atrás da cabeça, roupas de couro que contavam histórias de quilômetros percorridos. Mas foram seus olhos que a atingiram como um soco no peito. Escuros, profundos, carregados de uma intensidade que ela nunca havia visto. O Apache se aproximou da plataforma com passos firmes, cada movimento calculado e silencioso. Não havia pressa em seus gestos, mas uma determinação que fez todos os outros homens recuarem instintivamente. Clara sentiu algo estranho se mexer no peito, uma mistura de medo e curiosidade que a deixou confusa. Quem era aquele homem? O que ele queria ali? $30, disse ele. Sua voz grave, cortando o silêncio como um machado. Não era um pedido nem uma negociação. Era uma declaração simples e final. O sotaque carregado revelava que o inglês não era sua primeira língua, mas cada palavra saiu clara e carregada de autoridade. O leiloeiro engoliu em seco, claramente intimidado pela presença do estranho. "De $30 pelas 3? Gaguejou, como se não conseguisse acreditar na própria sorte. O Apache assentiu uma única vez, tirando as moedas de um saco de couro amarrado à cintura. O som metálico das moedas, caindo sobre o balcão, ecoou como um sino funeral. Clara sentiu o mundo girar ao redor. Em questão de segundos, ela e as amigas haviam sido vendidas para um homem que nem sequer conheciam. Um Apache.
As histórias que havia ouvido a vida toda sobre sua gente voltaram à mente como fantasmas assombrados. Eram guerreiros ferozes, viviam em terras selvagens, seguiam costumes que ela não conseguia nem imaginar. O que ele faria com elas? O homem se aproximou da plataforma e Clara pode sentir o cheiro de couro curtido e algo que lembrava madeira queimada vindo dele. Por um momento, seus olhos se encontraram e ela sentiu como se ele estivesse lendo sua alma. Não havia crueldade naquele olhar, mas também não havia piedade. Era algo mais complexo, como se ele estivesse calculando, planejando, decidindo sobre o destino delas com a mesma frieza com que escolheria um cavalo. "Venham", disse ele simplesmente, cortando as cordas que as prendiam com uma faca que apareceu em suas mãos como mágica. Clara esfregou os pulsos doloridos, tentando fazer o sangue circular novamente. Rosa soluçou baixinho e Beatriz continuou com aquele olhar perdido. O Apache começou a caminhar em direção a 3 cavalos que esperavam na entrada da praça, claramente esperando que elas o seguissem. Clara olhou para trás, uma última vez. A multidão já estava se dispersando, as pessoas voltando às suas vidas como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Como se 3 mulheres não tivessem acabado de ter seus destinos decididos por 30 moedas de prata. A injustiça da situação queimou em sua garganta como bile. Elas caminharam em silêncio até os cavalos. Clara nunca havia montado em vida. Pelo jeito que Rosa e Beatriz olhavam para os animais, elas também não. O Apache parecia perceber isso, porque as ajudou a subir com uma paciência surpreendente. Suas mãos eram ásperas, mas firmes, e Clara notou pequenas cicatrizes que cobriam seus dedos como mapas de batalhas antigas. "Para onde estamos indo?" Clara conseguiu perguntar, encontrando coragem em algum lugar profundo de seu peito. O Apache a olhou com algo que poderia ter sido respeito, ou talvez apenas surpresa por ela ter falado. "Para casa", respondeu ele, e algo na maneira como disse, a palavra fez Clara se perguntar se ele estava falando da casa dele ou da nova casa delas. A resposta veio na forma de uma sensação gelada na espinha. Talvez fosse a mesma coisa. Eles cavalgaram por horas sob o sol escaldante. Clara sentia cada músculo do corpo doer, mas forçou-se a permanecer ereta. Não daria a satisfação de demonstrar fraqueza. Não agora. O landscape ao redor mudava gradualmente. As construções esparsas do povoado, dando lugar a colinas rochosas e depois a montanhas que se erguiam como gigantes adormecidos contra o céu. O silêncio era quebrado apenas pelo som dos cascos dos cavalos e pelo vento que assobiava entre as pedras. Clara tentou memorizar o caminho, mas logo percebeu que seria impossível. Eles estavam sendo levadas para um lugar de onde talvez nunca conseguissem voltar. A realidade dessa situação começou a se assentar em seu peito como uma pedra pesada. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de vermelho e laranja, Clara viu fumaça subindo entre os pinheiros à frente. Seu coração disparou. Estavam chegando. Fosse lá o que fosse que os esperava, estava logo ali, escondido entre as árvores. O Apache diminuiu o passo dos cavalos, como se quisesse dar a elas tempo para se preparar para o que viriam. Foi então que Clara ouviu vozes falando em uma língua que não conseguia entender, risos de crianças, o som de tambores distantes. Havia vida ali, comunidade, pessoas. Isso deveria ter sido reconfortante, mas em vez disso, aumentou sua ansiedade. Como seriam recebidas? O que esperavam delas? O Apache parou os cavalos na beira de uma clareira, e Clara finalmente viu seu destino. Uma aldeia Apache se estendia à frente, tipes organizados em círculos, fogueiras crepitando, pessoas se movendo entre as tendas como sombras dançantes, e todos, absolutamente todos, haviam parado o que estavam fazendo para olhar diretamente para elas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Clara sentiu dezenas de pares de olhos sobre si, analisando, julgando, decidindo. Algumas das mulheres apaches franziram o senho, claramente descontentes com a chegada das estranhas. Homens cruzaram os braços, seus rostos impenetráveis. Crianças correram para se esconder atrás dos adultos, sussurrando e apontando. O apache desceu do cavalo e se dirigiu até elas. "Desçam", disse simplesmente. Clara obedeceu com as pernas tremendo, Rosa e Beatriz fazendo o mesmo. Foi então que um homem mais velho emergiu da maior das tendas, claramente uma figura de autoridade. Seus cabelos grisalhos estavam trançados com penas e contas, e cicatrizes decoravam seus braços como medalhas de honra. O apache que as havia comprado se aproximou do homem mais velho e disse algo em sua língua nativa. As palavras fluíam como água, mas Clara conseguiu captar um tom de respeito e determinação. O homem mais velho assentiu lentamente. Depois, olhou diretamente para as 3 jovens. Seus olhos eram como pedras polidas, revelando muito pouco do que pensava. "Meu filho trouxe vocês para nossa aldeia", disse o homem idoso em inglês hesitante. "Vocês irão..." Ele parou, procurando as palavras certas. "Se juntar às nossas famílias." Clara sentiu o sangue gelar nas veias. Se juntar às famílias. Isso só podia significar uma coisa: casamento. Elas haviam sido compradas para serem esposas. A realização atingiu como um raio, deixando-a tonta. Olhou para Rosa e Beatriz, vendo o mesmo horror refletido em seus rostos. "Vocês viverão conosco agora", continuou o homem idoso. "Aprenderão nossos caminhos. Se tornarem nossa gente." Suas palavras eram finais, sem espaço para discussão ou recusa. Foi então que Clara viu movimento entre as tendas. Um jovem alto emergiu das sombras, movendo-se com a mesma graça felina do homem que as havia comprado. Deveria ter cerca de 30 anos, com ombros largos e uma postura que falava de força contida. Mas foi quando seus olhos encontraram os dela que Clara sentiu o mundo parar completamente. Havia algo naquele olhar que a atingiu como um punho no estômago. Não era crueldade nem gentileza, era algo muito mais perigoso. Era interesse. E no fundo dos olhos escuros dele, Clara viu uma promessa silenciosa que a fez engolir em seco. Ela estava olhando diretamente para o homem que seria seu marido. A noite caiu sobre a aldeia como um manto pesado, trazendo consigo o frio que penetrava até os ossos. Clara estava sentada no chão de terra batida dentro de uma tenda pequena, observando Rosa chorar silenciosamente enquanto Beatriz permanecia em seu estado de silêncio perturbador. O cheiro de couro curtido e fumaça de madeira impregnava tudo ao redor, lembrando-a constantemente de que não estava mais no mundo que conhecia. Uma mulher apache havia trazido tigelas com algo que parecia mingau de milho. Mas nenhuma das 3 conseguiu comer mais que algumas colheradas. O gosto era estranho, terroso, e Clara sentia o estômago revirar a cada tentativa. Suas mãos tremiam não apenas pelo frio, mas pela realização terrível que havia se instalado em sua mente. Ela era propriedade de alguém agora, comprada e paga como um animal. "O que vamos fazer?", sussurrou Rosa, limpando as lágrimas com as costas da mão. Sua voz estava rouca de tanto chorar. "Como vamos sair daqui?" Clara olhou ao redor da tenda, notando como as paredes de couro pintado pareciam se fechar sobre elas. Não havia janelas, apenas uma entrada coberta por uma cortina pesada. "Não sei", admitiu, odiando a sensação de derrota em sua própria voz. "Estamos no meio do nada. Não conhecemos o terreno, não temos cavalos, não temos comida. Então vamos morrer aqui", murmurou Beatriz, as primeiras palavras que dizia desde o leilão. Sua voz era tão vazia que Clara sentiu um arrepio percorrer a espinha. "Não", disse Clara com mais firmeza do que sentia. "Não vamos morrer. Vamos sobreviver. E vamos encontrar uma forma de sair dessa situação." Mas mesmo enquanto dizia as palavras,
Uma parte dela se perguntava se estava tentando convencer as amigas ou a si mesma. Do lado de fora, vozes apaches conversavam em tons baixos. Clara conseguia distinguir a voz grave do homem que as havia comprado, misturada com outras que não conseguia identificar. Tentou se concentrar, esperando captar alguma palavra em inglês, mas tudo o que ouvia eram sons guturais e melodiosos que pareciam vir de outro mundo. A cortina da entrada se moveu e Clara se enrijeceu. O guerreiro Apache entrou, curvando-se ligeiramente para passar pela abertura. Na luz fraca da fogueira externa que filtrava pela entrada, ele parecia ainda maior e mais intimidador. Seus olhos escuros percorreram as 3 mulheres, parando brevemente em cada uma antes de se fixar em Clara. "Meu nome é Ayana", disse ele, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina. "Vocês dormirão aqui hoje. Amanhã começarão a aprender." "Aprender o quê?" Clara encontrou coragem para perguntar, forçando-se a manter contato visual, mesmo quando cada instinto gritava para ela abaixar o olhar. "A viver", respondeu Ayana simplesmente, "a falar nossa língua, nossos costumes, como ser uma de nós." Havia algo quase parecido com gentileza em sua voz. Mas Clara não conseguiu decidir se isso a tranquilizava ou a assustava ainda mais. E se não quisermos aprender, a pergunta saiu antes que Clara pudesse se controlar. Rosa puxou sua manga, claramente aterrorizada com a audácia. Mas Clara não recuou. Ayana a estudou por um longo momento, e Clara teve a sensação desconfortável de que ele estava vendo muito mais do que ela gostaria de revelar. "Então vocês sofrerão", disse finalmente. "Este é o único mundo que existe para vocês agora. Podem escolher se adaptar ou resistir, mas não podem escolher sair." As palavras caíram sobre elas como pedras. Clara sentiu toda a bravata se esvaindo de seu peito, substituída por uma dor surda que se espalhou pelo corpo todo. Eles eram prisioneiros, então, prisioneiros com a ilusão de escolha. Ayana se virou para sair, mas parou na entrada. "Meu filho, Kitty, virá falar com vocês amanhã. É melhor que estejam prontas para ouvir." E com isso, ele desapareceu na escuridão, deixando apenas o eco de suas palavras e o cheiro de couro e vento. Rosa desabou em soluços renovados. "Seu filho? Oh, Deus, ele tem um filho. Isso significa que uma de nós vai se casar com ele", terminou Clara, a realidade cortando como uma faca. A lembrança daqueles olhos escuros que havia encontrado mais cedo voltou à sua mente, enviando um arrepio estranho pela espinha. Havia algo naquele olhar que a perturbava profundamente, não apenas pelo medo, mas por uma sensação que não conseguia nomear. Elas passaram a noite acordadas, tremendo de frio e medo. Clara podia ouvir os sons da aldeia ao redor, vozes baixas, passos, o crepitar constante das fogueiras. Às vezes, risadas distantes chegavam até elas, lembrando-a de que havia vida e alegria acontecendo enquanto elas estavam ali, perdidas em seu próprio pesadelo. Quando a primeira luz do amanhecer começou a filtrar através das frestas da tenda, Clara se deu conta de que havia conseguido apenas alguns minutos de sono inquieto. Seu corpo doía como se tivesse sido pisoteada por cavalos, e sua boca estava seca como poeira. O som de passos se aproximando fez todas as 3 se enrijecerem. A cortina se abriu e uma mulher Apache entrou. Era mais velha, talvez uns 50 anos, com cabelos grisalhos trançados com contas coloridas. Seu rosto era marcado por rugas que falavam de anos sob o sol, mas seus olhos eram suaves, quase maternais. Ela carregava roupas em seus braços. "Meu nome é Ruiana", disse ela em inglês cuidadoso. "Sou curandeira, vim preparar vocês." Sua voz era mais gentil que a de Ayana, mas havia uma firmeza subjacente que deixava claro que não era um pedido. "Preparar para quê?", perguntou Clara, embora parte dela já soubesse a resposta. "Para conhecer seus futuros maridos", respondeu Ruiana, estendendo as roupas.
Devem se vestir adequadamente, mostrar respeito. Clara olhou para as roupas, vestidos de couro macio, decorados com miçangas e franjas, completamente diferentes de qualquer coisa que já havia usado. A ideia de vestir aquelas roupas, de participar daquele ritual, a fez sentir como se estivesse traindo alguma parte fundamental de si mesma. Não queremos nos casar, disse Rosa com voz trêmula. Por favor, deve haver outro jeito. Ruiana a olhou com algo que poderia ter sido pena. Criança, vocês foram escolhidas. É uma honra grande. Os filhos dos líderes poderiam ter qualquer mulher da tribo, mas escolheram aceitar vocês. Ela fez uma pausa, como se pesasse suas próximas palavras. Seria sábio não desperdiçar essa chance. Chance de quê? Clara não conseguiu esconder a amargura em sua voz. De sermos propriedade de alguém pelo resto da vida? Os olhos de Uiana endureceram ligeiramente. De terem uma vida, comida, proteção, propósito, filhos, família. Ela se aproximou, abaixando a voz. Escutem bem. Há outros na aldeia que não queriam que vocês viessem, que acreditam que mulheres brancas trarão má sorte. Se não provarem que podem ser úteis, que podem se tornar parte de nossa gente. Ela deixou a frase no ar, mas a ameaça era clara. Clara sentiu o sangue esfriar. Não apenas tinham que lidar com a perspectiva de casamentos forçados, mas também com a hostilidade ativa de parte da comunidade. Estavam caminhando numa corda bamba, com a queda significando algo que ela nem queria imaginar. Uiana começou a ajudá-las a se vestir, seus movimentos eficientes, mas não cruéis. Quando Clara vestiu o vestido de couro, sentiu como se estivesse perdendo mais um pedaço de sua identidade. O tecido era macio contra a pele, mas pesava como uma corrente. Agora vem, disse Uiana quando todas estavam vestidas. É hora de conhecer seu destino. Elas saíram da tenda para a luz do dia e Clara teve que proteger os olhos contra o brilho do sol. A aldeia estava acordada e ativa, com pessoas indo e vindo, crianças correndo entre as tendas, mulheres preparando comida sobre fogueiras. Mas quando elas apareceram, um silêncio se espalhou como ondas em um lago. Uiana as guiou pelo centro da aldeia e Clara sentiu cada olhar como uma agulhada. Algumas das mulheres sussurravam entre si, seus rostos contorcidos em expressões que variavam de curiosidade a franco desprezo. Homens as avaliavam como se fossem cavalos, sendo considerados para compra. Crianças apontavam e riram até serem repreendidas pelos pais. Elas foram levadas para uma grande tenda no centro da aldeia, decorada com pinturas complexas que contavam histórias que Clara não conseguia decifrar. Ruiana parou na entrada. Lá dentro estão os homens que serão seus maridos, disse ela. Mostrem humildade, mas também força. Eles respeitam coragem, mas desprezam desafio desnecessário. Suas palavras eram cheias de nuances que Clara lutava para entender. A cortina se abriu e a Uiana emergiu. Entrem, disse simplesmente. Clara engoliu em seco, sentindo as pernas tremerem. Este era o momento. Não havia mais como adiar ou fugir da realidade. Forçou-se a dar o primeiro passo, seguida relutantemente por Rosa e Beatriz. Dentro da tenda, 3 homens esperavam. A Uiana estava presente, claramente supervisionando, mas os outros 2 eram mais jovens. Clara reconheceu imediatamente aquele que havia visto na noite anterior. Kitty. Ele estava ainda mais imponente à luz do dia, com ombros largos e uma postura que falava de anos de treinamento para a guerra. O terceiro homem era ligeiramente mais baixo, mas compensava com uma presença intensa que fazia o ar ao redor dele parecer eletrificado. Estas são as mulheres, disse a Uiana em inglês, claramente para o benefício delas. Rosa, Beatriz e Clara. O fato de ele saber seus nomes a surpreendeu. Quando ele havia descoberto, os 3 homens as estudaram em silêncio. E Clara se sentiu como um pedaço de carne sendo avaliado no açougue.
Kitty a olhava com uma intensidade que fazia sua pele formigascer, como se estivesse tentando ler sua alma através de seus olhos. Foi então que a Iana disse algo que fez o sangue de Clara gelar nas veias. Kitty escolhe primeiro. Os olhos escuros de Kitty se moveram lentamente sobre as três mulheres, parando em cada uma por longos segundos. Clara tentou se manter ereta, forçando-se a não demonstrar o terror que sentia. Quando o olhar dele finalmente pousou nela, sentiu como se o mundo inteiro tivesse parado de girar. Kitty deu um passo à frente, seus olhos nunca deixando os dela. Clara sentiu o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos na tenda podiam ouvi-lo. Ele estava se aproximando e ela sabia, com uma certeza terrível e absoluta, o que estava prestes a acontecer. Kitty parou diretamente na frente dela, tão perto que ela podia sentir o calor de seu corpo. Lentamente, ele estendeu a mão e tocou seu rosto, seus dedos ásperos traçando uma linha desde sua têmpora até seu queixo. Esta, disse ele, sua voz profunda ecoando pela tenda silenciosa. Esta será minha esposa. As palavras de Kitty ecoaram na tenda como um trovão distante, e Clara sentiu suas pernas quase cederem. O toque dele em seu rosto ainda queimava sua pele, deixando uma marca invisível que parecia pulsar com vida própria. Ela queria recuar, gritar, correr, mas seus pés estavam pregados no chão como se tivessem criado raízes. Não, sussurrou ela, a palavra escapando antes que pudesse pensar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhos na tenda se fixaram nela, e Clara sentiu o peso da audácia de sua resposta. Eu não posso. Kitty inclinou a cabeça ligeiramente, como se estivesse estudando uma criatura interessante que havia encontrado na floresta. Não havia raiva em seus olhos, mas uma curiosidade perigosa que fez Clara engolir em seco. Você disse não? Perguntou ele, sua voz baixa, mas carregada de algo que ela não conseguia identificar. A Iana deu um passo à frente, claramente descontente com a insubordinação. A mulher não entende nossos costumes, disse ele, dirigindo-se ao filho. Ela aprenderá. Eu entendo perfeitamente, Clara respondeu, encontrando coragem em algum lugar profundo de seu peito. Entendo que vocês me compraram como se eu fosse gado. Entendo que querem me forçar a casar com alguém que nem conheço. E entendo que acham que não tenho escolha. Sua voz tremeu, mas não quebrou. Mas eu escolho dizer não. Rosa soltou um gemido baixo de terror. E até mesmo Beatriz pareceu sair de seu transe para olhar Clara com horror. O ar na tenda ficou tão pesado que era difícil respirar. Clara sabia que havia cruzado uma linha, mas alguma coisa dentro dela se recusava a se curvar sem luta. Kitty deu um passo mais perto, e agora estava tão próximo que Clara podia ver pequenas cicatrizes no pescoço dele, marcas que contavam histórias de violência e sobrevivência. Você tem coragem, disse ele, e para surpresa de Clara, não parecia estar ameaçando. Isso é bom. Uma esposa deve ter coragem. Eu não sou sua esposa, Clara replicou, forçando-se a manter contato visual, mesmo quando cada instinto gritava para ela baixar o olhar. Ainda não, concordou Kitty, e algo que poderia ter sido um sorriso tocou os cantos de sua boca. Mas será? A questão é se será por escolha ou por força. As palavras dele enviaram um calafrio pela espinha de Clara. Havia algo terrível na calma com que ele falava, como se o resultado fosse inevitável e ele tivesse toda a paciência do mundo para esperar. E se eu continuar dizendo não, então você continuará sendo minha prometida, mas uma prometida infeliz, respondeu Kitty, e suas amigas sofrerão por sua teimosia. O sangue de Clara gelou. Ela olhou rapidamente para Rosa e Beatriz, vendo o medo estampado em seus rostos. Você não pode. Posso, disse Kitty simplesmente. Esta é minha aldeia, minha gente. Suas amigas dependem de você para garantir que sejam tratadas com bondade.
Ele se inclinou ligeiramente, sua voz baixando para um sussurro que só ela podia ouvir. Escolha sabiamente, Clara. Sua resistência não afeta apenas você. Clara sentiu lágrimas de frustração queimando seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Ele a havia encurralado perfeitamente, usando o amor que sentia pelas amigas contra ela própria. Era um movimento calculado e cruel. E o pior era que ela não conseguia ver uma saída. Ayana interrompeu o momento tenso. Chega por hoje. As mulheres precisam aprender nossos costumes antes de qualquer cerimônia. Ele se dirigiu a Clara com um olhar que poderia cortar pedra. Você será ensinada pelo que significa desafiar a vontade dos líderes. Ruiana apareceu na entrada da tenda como se tivesse estado esperando. Venham, disse ela, sua voz mais fria que antes. Opa, há muito trabalho a fazer. Elas foram levadas de volta pela aldeia, mas desta vez, Clara notou as diferenças nas expressões das pessoas. A palavra de sua insubordinação havia se espalhado rapidamente, e os olhares que recebiam agora eram abertamente hostis. Mulheres se afastavam quando elas passavam, sussurrando palavras ásperas em Apache. Homens franziam o senho, claramente descontentes. Ruiana as levou para uma área onde várias mulheres estavam trabalhando, curtindo couro, tecendo cestas, preparando comida. Vocês aprenderão, disse ela, apontando para o chão. Sentem e observem. Clara se abaixou no chão duro, suas pernas já doendo da posição desconfortável. As mulheres apaches as ignoraram completamente, continuando com seu trabalho como se elas fossem invisíveis. O cheiro de couro sendo tratado era forte e penetrante, misturado com fumaça e suor. Clara tentou observar as técnicas, mas suas mãos não conseguiam parar de tremer. Uma das mulheres mais novas, talvez alguns anos mais velha que Clara, se virou e disse algo em Apache. Clara não entendeu as palavras, mas o tom estava carregado de desdém. As outras mulheres riram, e Clara sentiu suas bochechas queimarem de humilhação. O que ela disse? Perguntou Clara para Ruiana. Ruiana hesitou. Depois respondeu. Ela disse que mulheres brancas têm mãos muito macias para trabalho real, que você nunca será forte o suficiente para ser esposa de guerreiro. Clara sentiu raiva subir em seu peito como fogo. Então me ensinem, disse ela, estendendo as mãos. Me mostrem como fazer. A mulher que havia feito o comentário parou de trabalhar e olhou Clara com surpresa. Trocou algumas palavras rápidas com as outras. Depois pegou um pedaço de couro não tratado e o jogou no colo de Clara. Faça isto, disse ela em inglês quebrado, fazendo gestos para mostrar como esfregar o couro com uma pedra áspera. Clara pegou a pedra e começou a trabalhar. Em questão de minutos, suas mãos estavam em carne viva, a pele não acostumada ao atrito áspero, mas ela continuou, determinada a não mostrar fraqueza. Rosa tentou ajudar, mas suas tentativas eram ainda mais desastrosas que as de Clara. O trabalho durou horas sob o sol escaldante. Clara sentia cada músculo do corpo gritando de dor, suas mãos sangrando através da pele rompida. O suor escorria pelo rosto, misturando-se com lágrimas de frustração que ela se recusava a reconhecer. As mulheres apaches ocasionalmente faziam comentários que provocavam risos. E Clara sabia que estavam zombando de suas tentativas patéticas. Quando o sol estava no ponto mais alto do céu, uma das mulheres mais velhas se aproximou de Clara. Examinou o couro que ela havia estado trabalhando. Depois, o jogou de volta no chão com desdém. Disse algo em Apache que fez todas as outras mulheres rirem alto. O que foi agora? Perguntou Clara, sentindo o último fio de paciência se rompendo. Ela disse que você arruinou completamente o couro. Traduziu Ruiana com relutância. Que é inútil para qualquer coisa agora. Clara olhou para o pedaço de couro destroçado em suas mãos. Estava irregular, com buracos onde havia esfregado muito forte e completamente arruinado. Horas de trabalho árduo.
e ela havia conseguido apenas desperdiçar materiais preciosos. A humilhação queimou em sua garganta como ácido. Talvez devesse tentar algo mais simples, sugeriu Ruiana, mas havia uma frieza em sua voz que não estava lá pela manhã. Coleta de lenha. Talvez. Clara foi levada para a floresta com outras mulheres, incluindo uma que não disfarçava sua hostilidade. Esta mulher, alta e forte, com cabelos negros trançados com contas vermelhas, claramente a via como uma ameaça. Ela disse algo para as outras em Apache, apontando para Clara, e o tom estava carregado de veneno. Ela não gosta de você, observou Rosa baixinho enquanto caminhavam entre os pinheiros. Percebi, murmurou Clara, curvando-se para pegar galhos secos. Mesmo essa tarefa simples parecia impossível. Os galhos que escolhia eram muito verdes ou muito podres, e ela constantemente escolhia espinhos que perfuravam suas mãos já machucadas. A mulher hostil se aproximou de Clara, falando rapidamente em Apache. Quando Clara a olhou sem entender, a mulher repetiu mais alto, claramente frustrada. Finalmente, ela empurrou Clara para longe de um galho específico, pegando-o ela mesma e fazendo gestos irritados. Acho que você pegou o tipo errado, sussurrou Rosa. Clara tentou observar mais cuidadosamente, mas era difícil se concentrar com a dor constante em suas mãos e a hostilidade palpável ao redor. Quando finalmente voltaram à aldeia, seu fardo de lenha era patético comparado ao das outras mulheres. O resto do dia passou em uma sucessão de fracassos humilhantes. Clara tentou ajudar a preparar comida, mas cortou os vegetais de forma errada. Tentou carregar água, mas derramou metade no caminho. Cada erro era recebido com suspiros de frustração ou risos zombeteiros das mulheres apaches. Quando o sol se pôs, Clara estava exausta além de qualquer coisa que já havia experimentado. Suas mãos eram uma massa de bolhas estouradas e cortes. Suas costas doíam como se tivesse sido espancada, e sua confiança estava completamente despedaçada. Elas foram levadas de volta para sua tenda, onde encontraram tigelas de comida esperando. Mas ao contrário da noite anterior, a comida estava fria e sem sabor, claramente as sobras do que as outras haviam comido primeiro. Isto é para nos quebrar, disse Clara baixinho, olhando para a comida ruim. Eles querem que nos sintamos inúteis. Então está funcionando, murmurou Rosa, suas próprias mãos igualmente feridas. Não consigo fazer nada certo. Foi então que ouviram vozes do lado de fora. Clara reconheceu a voz de Kitty, falando em Apache com outra pessoa. O tom parecia sério, quase argumentativo. Ela se arrastou até a parede da tenda, tentando ouvir melhor. A conversa ficou mais intensa, e Clara ouviu uma palavra que se repetia várias vezes, algo que soava como Nashoba. A outra voz era mais aguda, carregada de raiva e desdém. Depois de alguns minutos, ouviu passos se afastando, mas apenas um conjunto. A cortina da tenda se moveu, e Kitty entrou. Sua expressão era sombria, e Clara notou uma tensão em seus ombros que não estava lá antes. Ele a olhou diretamente, seus olhos escuros lendo algo em seu rosto. Você teve um dia difícil, disse ele. Não era uma pergunta. Clara ergueu o queixo, recusando-se a mostrar fraqueza. Sobrevivi. Sim, concordou Kitty, mas isso é apenas o começo. Ele se ajoelhou ao lado dela, e Clara pôde sentir o calor de seu corpo. Há pessoas na aldeia que não querem que você tenha sucesso, que querem ver você falhar. E você? Perguntou Clara, surpreendida por sua própria audácia. Você quer me ver falhar? Kitty a estudou por um longo momento. Eu quero uma esposa forte, disse finalmente. Uma parceira, não um fardo. Se você não conseguir se provar... Ele deixou a frase no ar. Mas a ameaça estava clara. E se eu me provar? Clara perguntou, embora não tivesse certeza de por que estava fazendo a pergunta. Então, você será respeitada, protegida, amada. As últimas palavras saíram mais suaves, quase íntimas.
e Clara sentiu algo estranho se mexer em seu peito. Kitty se levantou para sair, mas parou na entrada. Amanhã será ainda mais difícil, disse ele. Nashoba, um dos líderes tribais, decidiu que vocês precisam de testes mais rigorosos. O sangue de Clara gelou. Que tipo de testes? Kitty a olhou por cima do ombro e havia algo em seus olhos que a fez engolir em seco. Testes que determinarão se vocês vivem ou partem da aldeia. E com essas palavras aterrorizantes, ele desapareceu na escuridão, deixando Clara com a terrível compreensão de que sua sobrevivência e a de suas amigas estava por um fio cada vez mais fino. O amanhecer trouxe consigo um frio cortante que penetrava através das paredes de couro da tenda como facas de gelo. Clara havia dormido pouco, seus sonhos perturbados por visões de testes terríveis e consequências que não ousava imaginar. Suas mãos estavam tão inchadas e doloridas que mal conseguia movê-las, e cada pequeno movimento enviava ondas de dor pelo braço. Rosa e Beatriz pareciam ainda piores. Rosa havia chorado a maior parte da noite, seus soluços abafados echando no espaço pequeno. Beatriz havia voltado ao seu silêncio perturbador, seus olhos fixos em um ponto no teto, como se pudesse ver através dele para algum lugar melhor. O som de passos pesados do lado de fora fez Clara se enrijecer. Não era o passo medido de Uiana ou mesmo de Aiana. Estes eram mais duros, mais agressivos. A cortina se abriu bruscamente, e um homem que Clara não havia visto antes entrou na tenda. Era alto e magro, com cabelos grisalhos trançados com penas de corvo. Cicatrizes profundas cortavam seu rosto em padrões que sugeriam tanto guerra quanto ritual. Seus olhos eram frios como pedras no fundo de um lago. E quando olhou para as três mulheres, Clara sentiu como se estivesse sendo avaliada por um predador, decidindo qual presa era mais fácil de pegar. "Eu sou Nashoba", disse ele, sua voz áspera como cascalho. "Sou eu quem decide se vocês são dignas de permanecer aqui." Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras se assentar. "Hoje, vocês provam seu valor, ou falham e enfrentam as consequências." Clara forçou-se a se levantar, ignorando a dor que percorreu seu corpo. "Que tipo de prova?" Nashoba sorriu, mas não havia calor na expressão. 3 testes: força, habilidade e sacrifício. Ele se aproximou de Clara, tão perto que ela podia sentir seu hálito quente contra seu rosto. "Falhem em qualquer um, e todas vocês 3 deixarão nossa aldeia para sempre." "Deixar como?" perguntou Clara, embora parte dela já soubesse que não queria ouvir a resposta. "Isso não é problema seu", respondeu Nashoba. "Sua única preocupação deve ser ter sucesso." Ele se virou e saiu da tenda, claramente esperando que elas o seguissem. Clara ajudou Rosa a se levantar, notando como a amiga tremia violentamente. Beatriz se moveu como um fantasma, seguindo sem realmente ver para onde ia. Do lado de fora, uma multidão havia se reunido. Parecia que toda a aldeia estava presente, formando um círculo grande no centro da aldeia. Clara viu a Iana entre os espectadores, seu rosto impenetrável. Kitty estava ao lado do pai, mas quando seus olhos encontraram os dela, Clara viu algo que poderia ter sido preocupação. Uiana se aproximou delas, carregando uma bolsa de couro. "Para suas mãos", disse ela baixinho, oferecendo uma pomada que cheirava a ervas amargas. "Vocês vão precisar." Clara aplicou a pomada em suas mãos feridas, sentindo uma dor ardente seguida por um alívio ligeiro. "Uiana", sussurrou ela, "o que realmente acontece se falharmos?" A anciã olhou ao redor nervosamente. Depois se inclinou mais perto. "Nashoba acredita que mulheres brancas são má sorte. Ele quer que vocês partam, mas não pode desafiar a Iana diretamente. Então ele criou estes testes impossíveis. Impossíveis como? O primeiro teste é de força. Vocês devem carregar pedras pesadas de um lado da aldeia ao outro.
mas as pedras são maiores do que qualquer mulher deveria carregar. Uiana hesitou. O segundo é habilidade. Vocês devem acertar um alvo com arco e flecha, mas o arco é de guerra, muito pesado para mãos não treinadas. Clara sentiu o estômago afundar. E o terceiro? Sacrifício. Uiana suspirou. Uma de vocês deve escolher ficar para trás, enquanto as outras duas são testadas na floresta. Sozinha, sem comida ou água, por uma noite inteira. O plano de Nashoba estava claro agora. Ele havia criado testes que garantiam o fracasso, dando-lhe a desculpa que precisava para se livrar delas, sem desafiar diretamente a autoridade de Ayanna. Era cruel e inteligente, e Clara se sentiu como um rato em uma armadilha. Começamos! Rugiu Nashoba, sua voz ecoando pela aldeia. O primeiro teste foi exatamente como Uiana havia descrito. 3 pedras enormes foram colocadas em uma extremidade da aldeia, e elas deveriam carregá-las até a outra extremidade. Clara olhou para as pedras e sentiu desespero se instalando. Cada uma deveria pesar pelo menos 30 quilos, talvez mais. Rosa tentou primeiro, envolvendo os braços ao redor de uma das pedras. Ela conseguiu levantá-la apenas alguns centímetros antes de deixá-la cair, quase esmagando os próprios pés. A multidão murmurou, alguns rindo abertamente de sua tentativa patética. Beatriz nem sequer tentou. Ficou parada, olhando para a pedra como se fosse um enigma que não conseguia resolver. Clara percebeu que seria ela quem teria que encontrar uma solução, ou todas elas estariam perdidas. Ela se ajoelhou ao lado de uma das pedras, estudando-a cuidadosamente. Era áspera e irregular, sem alças ou pontos óbvios de apoio. Mas Clara notou algo. A pedra não era perfeitamente redonda. Tinha uma forma ligeiramente alongada. "Me ajudem!" sussurrou ela para Rosa e Beatriz. "Não vamos carregar, vamos rolar." Trabalhando juntas, elas conseguiram inclinar a pedra e começar a rolá-la pelo chão. Era ainda um trabalho árduo, e suas mãos já feridas sangraram através da pomada, mas era possível. Lentamente, dolorosamente, elas moveram as 3 pedras através da aldeia. A multidão ficou quieta. Claramente, ninguém havia esperado que elas encontrassem uma solução. Clara viu Nashoba franzir o senho, obviamente descontente com o sucesso delas. Mas as regras do teste haviam sido cumpridas. As pedras haviam sido movidas. O segundo teste foi ainda mais desafiador. Os arcos eram de fato pesados demais para suas mãos não treinadas. Clara mal conseguia segurar um ereto, muito menos mirar com qualquer precisão. Rosa nem conseguiu puxar a corda, e Beatriz simplesmente deixou o arco cair no chão. Foi então que Clara lembrou de algo que havia visto no dia anterior. Uma das mulheres mais novas havia estado praticando com um arco menor, mais leve. Era ainda um arco de guerra, mas apropriado para alguém de menor estatura. "Esperem!" disse Clara alto o suficiente para Nashoba ouvir. "As regras dizem que devemos usar um arco e flecha. Não especificam qual arco." Nashoba rosnou, claramente irritado, mas Ayanna deu um passo à frente. "A mulher está certa. As regras não especificam." Havia algo que poderia ter sido aprovação em sua voz. A jovem Apache, que possuía o arco menor, pareceu relutante em emprestá-lo, mas um olhar de Ayanna a fez obedecer. Clara pegou o arco, sentindo imediatamente que era mais manejável. Ainda era pesado e difícil, mas não impossível. Sua primeira tentativa passou longe do alvo. A segunda chegou mais perto. Na terceira, com as mãos tremendo de dor e exaustão, Clara conseguiu acertar a borda externa do alvo. Não era um acerto perfeito, mas era um acerto. Rosa e Beatriz tentaram com o arco menor, mas nenhuma conseguiu nem chegar perto. Clara percebeu que teria que ser ela a representar todas as 3 em qualquer teste de habilidade. Agora chegava o teste final, e Clara sabia que era aqui que Nashoba esperava quebrá-las completamente. O teste do sacrifício.
Uma de vocês deve ficar, anunciou Nashoba. As outras duas irão para a floresta com nossos caçadores. Quem ficar enfrentará a noite sozinha, sem comida, sem água, sem fogo. Se sobreviver até o amanhecer, todas as três passam. Se não... Ele não terminou a frase, mas a ameaça estava clara. Clara olhou para Rosa e Beatriz. Rosa estava tremendo incontrolavelmente, claramente no limite do colapso nervoso. Beatriz parecia nem estar totalmente presente, perdida em seu próprio mundo de trauma. Nenhuma das duas sobreviveria a uma noite sozinha na natureza. Eu fico, disse Clara sem hesitação. Clara, não. Rosa conseguiu sussurrar. Você não pode. Eu posso e vou. Clara a interrompeu. Vocês duas não conseguiriam sobreviver a isso. Eu tenho a melhor chance. Nashoba sorriu, claramente satisfeito, decidido. Preparem-se para partir. Mas foi então que Kitty deu um passo à frente, falando rapidamente em Apache com o pai. A conversa se tornou acalorada, com Ayana franzindo o senho e Nashoba parecendo cada vez mais irritado. Finalmente, Ayana ergueu a mão para silêncio. Meu filho lembra que as regras tradicionais permitem que um guerreiro ofereça proteção durante testes de sobrevivência, disse ele. Se Clara aceitar, Kitty pode ficar com ela. Mas isso significa que ela aceita publicamente o noivado. Clara sentiu seu coração parar. Aceitar significaria admitir derrota, concordar em se casar com Kitty. Mas recusar significava enfrentar a noite sozinha. E ela não estava certa de que conseguiria sobreviver. Foi então que ela notou algo. Ruiana estava parada entre os espectadores e havia colocado discretamente uma mão sobre o coração. Era um gesto sutil. Mas Clara se lembrou de ter visto mulheres apaches fazendo o mesmo movimento quando falavam sobre família, sobre proteção. A anciã estava tentando lhe dizer algo. Clara olhou mais atentamente e viu que Ruiana estava apontando muito sutilmente para uma pequena bolsa amarrada à sua cintura. Uma bolsa que não estava lá antes. De repente, Clara compreendeu. Ruiana havia preparado suprimentos secretos para ela. A velha curandeira estava do lado delas, tentando ajudar da única forma que podia, sem desafiar diretamente Nashoba. Eu recuso a proteção, disse Clara alto e claro. Vou enfrentar o teste sozinha. Um murmúrio de surpresa percorreu a multidão. Kitty a olhou com algo que poderia ter sido respeito, mas também preocupação. Nashoba sorriu, como um lobo vendo uma ovelha ferida. Que seja, disse ele. Preparem-se. O teste começa ao pôr do sol. Enquanto Rosa e Beatriz eram levadas para se preparar para sua jornada com os caçadores, Clara foi deixada sozinha no centro da aldeia. O sol estava baixando no horizonte, pintando o céu de vermelho como sangue. Ruiana se aproximou discretamente, fazendo de conta que estava verificando as mãos feridas de Clara. Há uma caverna pequena nos penhascos a leste, sussurrou ela. Procure pela marca de 3 arranhões na rocha. Dentro, encontrará o que precisa. Clara assentiu quase imperceptivelmente. Pelo menos não estaria completamente sozinha. Ruiana estava arriscando muito para ajudá-la. E Clara sentiu uma onda de gratidão que quase a fez chorar. O sol se pôs, e Clara foi escoltada para a borda da aldeia. À luz das tochas, ela podia ver as faces dos aldeões, algumas hostis, outras curiosas, algumas até mesmo preocupadas. Kitty estava entre eles, seus olhos escuros fixos nela. Vá, disse Nashoba. Prove que merece estar aqui, ou não volte. Clara deu o primeiro passo na escuridão da floresta, sentindo galhos arranharem suas pernas e pedras cortarem seus pés. Atrás dela, as luzes da aldeia rapidamente desapareceram entre as árvores. Ela estava sozinha agora, na vastidão selvagem, com apenas a lua crescente para guiá-la. Mas em algum lugar nesta floresta escura estava a caverna que Ruiana havia mencionado. E com ela, talvez,
A chance de sobreviver à noite mais longa de sua vida. O som de um galho quebrando na escuridão atrás dela fez Clara parar de respirar. Algo estava a seguindo. Clara se agachou atrás de um pinheiro, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que qualquer coisa na floresta poderia ouvi-lo. O som de galhos quebrando se aproximava lentamente, deliberadamente. Não eram os movimentos caóticos de um animal, eram passos humanos tentando ser silenciosos. Forçando-se a controlar o pânico, Clara começou a se mover na direção que Ruiana havia indicado, procurando pelos penhascos a leste. A lua crescente fornecia luz suficiente para navegar, mas também tornava mais difícil se esconder. Cada sombra parecia conter uma ameaça, cada som a fazia estremecer. Depois do que pareceram horas, ela finalmente viu as formações rochosas se erguendo contra o céu estrelado. Seus pés estavam cortados e sangrando. Suas mãos tremiam de frio e exaustão, mas ela forçou-se a continuar. Procurou desesperadamente pela marca que Ruiana havia mencionado, 3 arranhões na rocha. Foi quando ouviu vozes baixas atrás dela. Não uma pessoa, mas várias. Clara se pressionou contra a face do penhasco, tentando se misturar às sombras. As vozes estavam falando em Apache, mas ela conseguiu distinguir o tom. Eram hostis, determinados. Finalmente, seus dedos encontraram as marcas na rocha. 3 arranhões profundos, claramente feitos por garras de urso há muito tempo. Seguindo a parede rochosa, ela encontrou uma abertura estreita, apenas larga o suficiente para uma pessoa passar. Clara se espremeu através da fenda e se encontrou em uma pequena caverna. Era escura como breu, mas ela tateou cuidadosamente com as mãos até encontrar o que Ruiana havia deixado para ela. Uma pequena bolsa de couro contendo água, um pouco de carne seca e, o mais importante, pedras de fogo. Ela não ousou fazer uma fogueira grande, mas conseguiu criar uma pequena chama escondida no fundo da caverna. A luz fraca revelou pinturas antigas nas paredes, figuras de caça, símbolos sagrados, histórias contadas em cores que haviam sobrevivido ao tempo. Enquanto bebia pequenos goles da água preciosa, Clara ouviu as vozes novamente, mais perto agora. Elas haviam encontrado a entrada da caverna. Seu coração afundou quando reconheceu uma das vozes. Era Nashoba. Ela está aqui, disse ele em inglês, claramente para que ela pudesse ouvir. Pensou que podia se esconder como um animal ferido. As regras dizem que ela deve sobreviver até o amanhecer, disse outra voz que Clara não reconheceu. Não que nós não podemos ajudá-la a falhar. Clara apagou rapidamente sua pequena fogueira, mergulhando a caverna na escuridão total. Eles estavam planejando sabotar o teste, garantir que ela não sobrevivesse. Nashoba estava tão determinado a se livrar delas que estava disposto a quebrar suas próprias regras. Foi então que ela ouviu uma terceira voz, mais baixa, mais familiar. Vocês desonram nossa tribo com essa perseguição. Era Kitty. Clara sentiu uma mistura confusa de alívio e medo. Por que ele havia vindo? Para ajudá-la ou para garantir pessoalmente que ela falhasse? Seu pai foi tolo ao trazer essas mulheres, respondeu Nashoba, sua voz carregada de desdém. Elas trarão má sorte para todos nós. É melhor terminar isso agora. Meu pai tomou uma decisão sábia, replicou Kitty, e havia aço em sua voz. E eu não permitirei que você interfira nos testes sagrados. Clara ouviu o som de armas sendo desembainhadas. Eles iam lutar, ali mesmo, fora da caverna onde ela se escondia. Sem pensar, ela se moveu em direção à entrada. Não! Gritou ela, emergindo da fenda rochosa. Parem! 3 homens se viraram para olhá-la. Nashoba segurava uma faca. Kitty tinha um machado de guerra em suas mãos. E o terceiro homem, que Clara agora viu ser um dos jovens guerreiros, parecia pronto para a violência. Ah, a noiva corajosa emerge, zombou Nashoba. Que conveniente. Agora podemos terminar isso de uma vez. Mas Kitty deu um passo à frente.
colocando-se entre Nashoba e Clara. Você quer chegar até ela, vai ter que passar por mim primeiro. Foi então que Clara finalmente entendeu. A grande reviravolta que mudaria tudo não era sobre sua própria força ou habilidade. Era sobre o que havia estado acontecendo na aldeia desde o momento em que chegaram. Você planejou tudo isso, não foi? Disse ela, olhando diretamente para Kitty. O leilão, nos comprar, nos trazer para cá. Não foi coincidência. Kitty baixou ligeiramente seu machado, seus olhos encontrando os dela. Você é mais inteligente do que eu esperava. Explique, disse Clara, ignorando Nashoba e o outro guerreiro. Agora, Kitty suspirou, como se tivesse carregado um peso pesado por muito tempo. Há 3 anos, soldados do exército atacaram uma aldeia Apache a 200 quilômetros daqui. Mataram muitos de nosso povo, incluindo mulheres e crianças. Entre os mortos estava minha irmã mais nova. Clara sentiu o chão se mover sob seus pés. O que isso tem a ver conosco? O comandante do ataque se chamava Coronel Morrison. Depois da batalha, ele tomou 3 jovens apaches como propriedade pessoal. A voz de Kitty estava carregada de uma dor antiga. Uma delas conseguiu escapar e chegou até nossa aldeia antes de morrer por seus ferimentos. Suas últimas palavras foram sobre 3 mulheres brancas sendo vendidas em um leilão no mesmo povoado onde Morrison vivia. A verdade atingiu Clara como um raio. Vocês vieram nos comprar para se vingar. Inicialmente, sim, admitiu Kitty. A ideia era fazê-las passar pelo mesmo que nossas irmãs sofreram. Humilhação, escravidão, desespero. Mas Clara podia sentir que havia mais na história. Mas quando eu vi você no leilão, vi algo que não esperava. Coragem, dignidade, mesmo na degradação. Kitty baixou completamente seu machado. E quando você se recusou a se submeter facilmente, quando lutou em cada passo, percebi que você era mais forte do que qualquer um de nossos guerreiros. Nashoba cuspiu no chão. Sentimentalismo tolo. Elas devem pagar pelo que seu povo fez. Não, disse uma nova voz. A Iana emergiu das sombras, acompanhado por vários outros guerreiros. Elas já pagaram. Clara olhou ao redor, percebendo que estavam cercados, mas os guerreiros com a Iana não pareciam hostis. Eles pareciam respeitosos. De pai, Kitty parecia tão confuso quanto Clara se sentia. A Iana se aproximou, seus olhos fixos em Clara. Você passou nos testes verdadeiros, disse ele. Não os jogos tolos de Nashoba, mas os testes reais, força interior, lealdade aos amigos, recusa em se curvar diante da injustiça. Eu não entendo, sussurrou Clara. Tudo foi observado, explicou a Iana. Desde o momento em que chegaram, Iana me contou sobre cada dia, cada desafio, cada pequena vitória. Você provou ser digna não apenas de respeito, mas de amor. Clara olhou para Kitty, vendo algo novo em seus olhos. Não posse ou determinação, mas algo mais suave, mais real. Você sabia disso? Não, admitiu Kitty. Pensei que estava salvando você de Nashoba esta noite. Não sabia que meu pai já havia decidido. Nashoba deu um passo à frente, claramente furioso. Isso é absurdo. Elas são nossa gente agora, interrompeu a Iana. Sua voz carregada de autoridade final. E você, Nashoba, será julgado pelo conselho por quebrar as leis sagradas dos testes. Os guerreiros com a Iana se moveram, cercando Nashoba e seu aliado. A derrota estava clara no rosto do homem mais velho, mas havia também uma raiva que Clara sabia que não morreria facilmente. Isso não acabou, rosnou Nashoba enquanto era levado embora. O sangue branco sempre traz má sorte. Quando eles se foram, Clara se encontrou sozinha com a Iana e Kitty sob as estrelas. Seu corpo estava exausto, sua mente lutando para processar tudo que havia acabado de aprender. Então, vocês nunca pretenderam realmente nos machucar? Perguntou ela.
A intenção mudou, disse a Iana simplesmente. No começo, talvez, mas observar você lutar, ver sua lealdade às amigas, sua recusa em desistir, isso mudou tudo. Clara olhou para Kitty. E você? Seus sentimentos também mudaram. Ele se aproximou, parando a apenas um braço de distância. Clara, eu vim aqui esta noite não para cumprir o dever ou honra familiar. Vim porque a ideia de algo acontecer com você me aterrorizava. Havia sinceridade em sua voz que fez o coração de Clara acelerar. Por quê? Porque em algum lugar entre assistir você recusar a se curvar e vê-la sacrificar sua própria segurança pelas amigas, eu me apaixonei por você. As palavras ficaram suspensas no ar frio da noite. Clara sentia como se estivesse parada na beira de um precipício, prestes a tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. E se eu disser que não posso corresponder a esses sentimentos? Perguntou ela. Que foi tudo forçado demais? Kitty assentiu lentamente. Então você será livre para ir. Todas as três. Eu garantirei sua passagem segura para onde quiserem. Clara o estudou na luz da lua. Não havia engano ou manipulação em seus olhos agora. Apenas honestidade crua e vulnerabilidade que espelhava sua própria. E se eu disser que, talvez, apenas talvez, poderia aprender a amar você de volta? Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Kitty. Então teríamos todo o tempo do mundo para descobrir. 6 meses depois, Clara estava parada na beira de um penhasco, observando o nascer do sol pintar os vales de dourado. Suas mãos, antes macias e inúteis, agora eram fortes e calejadas do trabalho árduo. Ela falava Apache com fluência, conhecia as histórias sagradas de cor e podia montar um cavalo tão bem quanto qualquer guerreiro. Rosa havia se casado com o jovem guerreiro que a princípio parecia tímido demais para falar com ela, descobrindo que por trás de sua quietude havia uma gentileza profunda e um humor seco que a fazia rir todos os dias. Beatriz, lentamente, havia emergido de seu silêncio traumático, encontrando sua voz novamente através da música. Os cânticos apaches haviam despertado algo nela que todos pensavam ter sido perdido para sempre. E Clara? Clara havia encontrado algo que nunca soube que estava procurando. Não apenas amor, mas propósito, respeito. Uma família que a havia escolhido não apesar de suas origens, mas por causa de quem ela havia se tornado. Pensando em quê? Perguntou Kitty, aparecendo silenciosamente ao lado dela como sempre fazia. Em como a vida pode mudar completamente quando você para de lutar contra ela e começa a abraçá-la, respondeu Clara, inclinando-se contra o calor dele. Algum arrependimento? Clara pensou na pergunta seriamente. Havia dor em sua jornada até aqui, humilhação, medo, momentos em que havia questionado se sobreviveria, mas havia também crescimento, força descoberta, amor encontrado nos lugares mais improváveis. Nenhum, disse ela finalmente, nenhum. Kitty passou o braço ao redor dela, e juntos eles assistiram o sol nascer sobre sua nova vida. Longe dali, nas profundezas da aldeia, Iana sorriu para si mesma enquanto preparava ervas medicinais. Às vezes, as melhores curas vinham não de plantas ou poções, mas de simplesmente dar às pessoas a chance de se tornarem quem realmente eram destinadas a ser. E naquela manhã, observando 3 mulheres que haviam chegado como escravas e agora eram suas irmãs, Iana sabia que havia participado de algo muito mais poderoso que qualquer magia. Havia participado da transformação de estranhas em família, de vítimas em sobreviventes, de desespero em esperança. A aldeia estava despertando, vozes se erguendo em cânticos matinais que ecoavam pelos vales como uma bênção. Clara fechou os olhos e se permitiu sentir gratidão, não pelo sofrimento que havia passado, mas pela força que havia encontrado ao atravessá-lo. Finalmente, ela estava em casa.